Início a mais uma reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, com as presenças do vereador Chico Marques, Renato Moraes e Wilson do Povo, também com a participação do vereador Fabrício e do relator, vereador Marcos Pereira de Paula, relator do projeto de decreto legislativo número 418. Passamos à primeira leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 29ª reunião ordinária. Aos 13 dias do mês de novembro de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Saúde, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa e Jorge Andrade. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 28ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada pelos presentes. O presidente coloca em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4225, que dispõe sobre os fechos de leis, decretos, decreto legislativo, resoluções, portarias e demais textos oficiais no âmbito do município de Itajubá, de autoria do vereador Jorge Andrade. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente coloca em discussão e votação o seguinte parecer das Comissões de Constituição e Saúde. Emenda número 1 ao projeto de lei 4.209, em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Emenda número 2 ao projeto de lei 4.209, de autoria do vereador Kenner Augusto Maia, em votação foi aprovada por unanimidade dos presentes. Emenda 3 ao projeto de lei 4.209, de autoria do vereador Kenner Augusto Maia, em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda 4 ao projeto de lei 4.209, de autoria do vereador Kenner Augusto Maia, em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda 5 ao projeto de lei 4.209, de autoria do vereador Kenner Augusto Maia, em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de novembro de 2017. A ata está em discussão. A ata está em votação pelos vereadores membros da Comissão de Constituição presentes na última reunião. Que eles estiverem de acordo, permaneçam como estão. A ata está aprovada pelos 3 vereadores membros da comissão. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo número 418/2017, que institui no âmbito do município de Itajubá o diploma de educador exemplar e dá outras providências. De autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Comissão Especial. Parecer do relator ao projeto de decreto legislativo 418. Relatório. Trata-se de projeto de decreto legislativo sob o número 418, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi, que institui o prêmio de diploma de educador exemplar, destinado a homenagear os professores em atividades das creches e escolas públicas do ensino básico, fundamental e médio no âmbito de Itajubá. O autor justifica que a presente honraria tem por objetivo o reconhecimento e valorização dos docentes, que são agentes fundamentais formativos de nossos cidadãos. Parecer do relator. Da legalidade. O presente projeto de decreto encontra-se amparado pelos seguintes dispositivos. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 35º da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. Desta forma, resta por regular a apresentação do presente projeto de decreto legislativo através de vereador detentor de mandato nesta atual legislatura. Da redação. Em relação à redação do projeto de decreto legislativo, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de decreto legislativo. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de decreto legislativo 418 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de novembro de 2017, Marcos Pereira de Paula, relator da Comissão Especial.
parecer está em discussão. O parecer está em votação pelos membros. Senhor, Pois não. boa tarde, senhores, todos os vereadores aqui. Só uma dúvida. Quando coloca escola pública, no caso, escola municipal, ele colocou o ensino médio. Escola municipal, o ensino não é até o fundamental? O médio é estadual, correto? Então, presidente, tem que dar uma olhada nesse termo, que aqui está falando que o diploma de educador destinado a homenagear os professores em atividades das creches e escolas públicas dos ensinos básicos, fundamental e médio de Itajubá. Então, no projeto de lei tá isso, e, no meu entender, o ensino médio não é mais escola pública. Ah, desculpa. Ele é pública, mas não é municipal. Mas aqui não está exclusivo da rede municipal, não. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá o diploma de educador exemplar destinado a homenagear os professores em atividade das creches das escolas públicas dos ensinos básico, fundamental e médio de Itajubá. Não é uma exclusividade da rede municipal, é da rede pública de Itajubá. Ah, não. É porque tinha que ter colocado quem colocaria a Secretaria Municipal de Educação, mas depois colocou Superintendência Regional. Senhor presidente, por gentileza. Pois não. Primeiramente, boa tarde a todos, companheiros. Embora, como relator aqui, não óbvio relacionado ao trâmite, nós vimos isso sem problema, mas gostaria de levantar com os companheiros, fazendo uma indagação, não sei se poderiam me orientar nesse sentido. Nós estamos votando, logicamente, o projeto de lei, que ele é seco, vamos falar assim. A execução disso aqui não ficou claro. Então, como que seria, por exemplo, porque no artigo 2º, ficou claro aí, propõe apenas um professor de creche, um professor da pré-escola, um professor de ensino básico no fundamental. Ou seja, nesse universo de professores que nós temos e excelentes professores, como seria a escolha desses professores? Não sei se era o caso de estar no projeto, se isso seria regularizado pelo Executivo, mas é uma coisa que preocupa, como que seria isso? Se seria uma comissão pela secretaria, não sei como é que seria isso. A gente sabe de onde vem a indicação desses vencedores, mas não sabemos o critério. Mas não sei se isso é questão de mérito ou é de legislação, Só a questão, como é comissão, comissão especial, não vai ter o mérito. Então, acho que teria que sair daqui já definido, Comissão especial se discute tudo, então não tem mérito. E o que o vereador Pereira realmente tem sentido, porque aí é coisa questionável. Vai deixar na escola legislativa para indicar, ou escola, pelo menos aqui só está que a escola do legislativo que vai coordenar e elaborar os diplomas somente. Ficou meio amplo. Sim. No seu entendimento, Vossa Excelência acha que essa regulamentação poderia constar aqui como sendo feita posteriormente, em 90 dias, ou seria interessante ela constar aqui toda a regulamentação no próprio projeto de decreto legislativo? Então, aí a gente teria que discutir isso para ver, Eu não sei se seria interessante já criar-se uma maneira, já vimos esses nomes serem indicados por cada escola, seria por nota, a gente tem que pensar nisso também, Porque senão cai justamente em nós aqui, Sugestão, então, da gente... Não, vereador Molina. Boa tarde a todos. Só dando um exemplo, no projeto de lei que foi aprovado de minha autoria, junto com o vereador Joel, sobre o trote inteligente, no projeto de lei já constava que a escolha era feita pelas universidades. Não sei, parece que nesse projeto não consta esse tipo de informação.
talvez seria um exemplo, né? Um exemplo. Aqui fica indicado pela superintendência Ah, e secretaria. Então está nos mesmos termos de que foi aprovado o projeto do trote inteligente. O projeto do trote inteligente deixava sobre o critério das universidades, e aqui está deixando sobre o critério da superintendência e da Secretaria de Educação. Então, apenas como exemplo, né, e comparando os dois, estão equiparados. Pereira. O vereador Molina está dizendo o seguinte: na aprovação do projeto projeto de lei do trote inteligente, ficou também para as faculdades, né, universidade, né, indicar os melhores trotes. Ficou como prerrogativa da entidade escolher. No caso aqui seria a Secretaria Municipal. E aí eles vão ter os critérios deles. Seria assim. O artigo 2º ele fala sobre isso, né? Indica. Indicados pela Superintendência Regional de Ensino e pela Secretaria Municipal de Educação. Então passa essa responsabilidade para eles, então. Perfeito. Agora, a maneira que eles vão fazer, então, já não cabe a nós, tá? Os critérios, ok. Perfeito? Positivo. Bom, com esse entendimento, nós passamos, então, à votação do parecer e votam esse parecer os membros da comissão especial. Presidente Chico Marques, vereador Chico Marques, relator vereador Marcos Pereira, e os membros Fabrício Machado e a Mônica Cristina, que não está presente, está ausente. Então, em votação, pelos membros presentes da comissão especial, o parecer ao projeto de decreto legislativo número 418/2017. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado pelos 3 vereadores presentes. Passamos agora à reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para leitura, apreciação do parecer ao projeto de lei 4.236, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão para exploração dos serviços de divertimento públicos e publicidade digital na área do Lago Municipal de Itajubá, de autoria do Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.236. Preliminarmente, necessário tecer breve comentário referente ao pedido de urgência solicitado, tanto no ofício de encaminhamento como na justificativa. Diz o ofício: solicito a Vossa Excelência a tramitação em regime de urgência com expenque no artigo 50 da Lei Orgânica, visando a disponibilização dos serviços à população que deseja opções de esporte e lazer o mais rapidamente possível. Nos termos da redação do artigo 50 da Lei Orgânica, sem qualquer discussão interpretativa em respeito à harmonia e independência entre os poderes e ao devido processo legislativo, o pedido deverá ser acompanhado de justificativa plausível que demonstre a real necessidade do pedido. Dessa maneira, mesmo acompanhado do pedido de urgência, em nosso entendimento, salvo melhor juízo, o projeto não traz justificativa plausível para a urgência solicitada. Mesmo assim, caberá a análise de tal solicitação. Para melhor análise da questão discutida via projeto de lei, é importante estabelecer a distinção entre as formas do uso privativo do bem público ou mesmo da outorga de serviço através de particular. A mais simples dessas formas é a autorização de uso, formalizada por um ato administrativo unilateral e precário, caracterizada pela prevalência do interesse do particular que dela se beneficia. A permissão de uso, por sua vez, embora se assemelhe da autorização de uso, dela se distingue na medida em que os interesses público e privado se equivalem, ou seja, da maneira que a permissão atende ao interesse do particular, que dela se beneficia, a atividade que será devolvida pelo particular a partir da utilização do bem atende ao interesse da sociedade. A expressão concessão de uso, utilizada genericamente, abrange 2 modalidades distintas, regidas cada uma por regras próprias. A concessão de direito real de uso e concessão de uso, sendo esse último contrato administrativo por meio do qual o uso privativo de um bem
público é conferido a um particular, onerosa ou gratuitamente. No caso em apreço, não se trata de uma concessão de uso gratuita, haja vista que o particular inequivocadamente irá usufruir benefícios diretos ou indiretos, tal como a exploração de publicidade. A Constituição, de forma clara, estabelece que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Sobre o assunto, vale transcrever trecho da lei orgânica que trata sobre o assunto. O artigo 109, parágrafo 1º. A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato sob pena de nulidade do ato. Assim, nos termos da Constituição e lei orgânica, podemos afirmar a competência substanciada no interesse local do município, além da necessária regulamentação do referido serviço a ser disponibilizado para toda a população. Vale apontar que existem entendimentos em que tais serviços não necessitam de autorização legislativa para outorga, e sim da obrigatoriedade da observância do princípio da isonomia entre todos os potenciais interessados mediante o devido procedimento licitatório. Por outra, divergem doutrinadores que, apesar de não existir especificamente a obrigatoriedade de autorização de tais serviços, seria importante e prudente que ocorra a autorização para posterior outorga da exploração do serviço via concessão onerosa ou gratuita do serviço público. De início, quanto à decisão acerca da modalidade do uso privativo do bem público, trata-se de verdadeiro ato de gestão administrativa. A matéria se insere no rol que se convencionou chamar de reserva da administração. Com efeito, registre-se que há alguma dissidência na doutrina sobre o alcance da lei de licitações para as concessões e permissões de bens, uma vez que o dispositivo mencionado acima não especifica sua aplicabilidade. Todavia, não se pode perder de vista o dever de não discriminação e os demais valores constitucionais relacionados à igualdade e à impessoalidade, previstos no artigo 5º e 37 da Constituição, que determinam a igualdade de condições na fruição dos bens públicos. Da mesma forma, a doutrina faz apontamento sobre a necessidade de realização de procedimento licitatório para a seleção de particulares que utilizarão os bens públicos, tais como os imóveis públicos municipais e para a outorga de direitos. Aqui vale citar o parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 8666, dizendo que a concorrência é a modalidade de licitação cabível a qualquer que seja o valor de seu objeto, o que se adequa perfeitamente ao contido no caput do artigo 4º do projeto. Enfim, a nosso ver, independe do conteúdo dos dispositivos contidos no projeto de lei 4.236, quando da realização do devido processo licitatório, o Poder Executivo Municipal deverá obrigatoriamente observar todas as normas legais aplicadas aos objeto do certame, seja via Lei 8666, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da administração, ou Lei 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Aliás, o próprio projeto em análise traz dispositivos sobre os dois diplomas. Vale destacar que será nas fases interna e externa do processo licitatório que será elaborado todo o regramento da concorrência pública, com cuidado no trato dos assuntos pormenorizados exigidos pelo objeto. O artigo 4º do próprio objeto colabora elencando as exigências da futura concorrência pública, quais sejam a observação da legislação relativa à execução de obras em espaços públicos, obedecendo rigorosamente o projeto aprovado, ao funcionamento das atividades no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento de outorga, a não utilização do espaço cedido para finalidade diversa da aprovada, assim como a proibição de transferência ou cessão do espaço das atividades objetos da exploração a terceiros, ainda que parcialmente, a autorização e aprovação prévia e expressa da concedente nas hipóteses da realização de eventuais benfeitorias na área cedida, observadas as disposições dessa lei, ao cumprimento das exigências impostas como contrapartida, bem como ao pagamento dos tributos incidentes e todas as despesas decorrentes da concessão, a responsabilização da concessionária, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes da ocupação do espaço, bem como do trabalho, serviços e obras que executar, a submissão por parte da concessionária à fiscalização, inspeções e vistorias periódicas da concedente, principalmente quanto às normas de segurança e saúde pública, a manutenção da padronização e exigências técnicas estipuladas no edital, a responsabilidade da concessionária diante dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução dos serviços que se propõe a prestar.
Além do previsto expressamente no artigo 4º da proposta, diz que o artigo 5º que a licitação deverá observar os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório, o que, a nosso ver, garante a aplicabilidade das normas da administração pública. Dessa maneira, apesar de questionamentos e controvérsias sobre o objeto tratado, evidente a importância e necessidade do devido processo licitatório para a outorga de uso de bem público em função da aplicação do chamado princípio do dever geral de licitar, esculpido no artigo 37, inciso 21 da Constituição, sendo que a autorização legislativa, no caso em análise, se coaduna com a natureza da autorização solicitada e pela prudência da outorga do serviço em si, evitando-se dessa maneira qualquer questionamento futuro sobre o objeto a ser licitado via Executivo Municipal. Mesmo assim, apesar do permissivo legal e do importante ato em relação ao objeto tratado no presente projeto de lei, apontamos 2 observações aos dispositivos da proposta. Diz o artigo 1º que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar concessão onerosa mediante a realização de licitação para exploração em conjunto de serviços de divertimento público denominados pedalinhos, caiaques, tirolesa, arborismo e bicicletários, a serem prestados na área do Lago Municipal de Itajubá e a adotar todos os procedimentos que se fizerem necessários para a efetivação da presente outorga. No caso do termo em destaque em conjunto, entendemos que o mesmo poderá causar certa restrição à competitividade do certame, além de considerar que o assunto deverá ser tratado diretamente no edital de convocação dos interessados, após a demonstração técnica, operacional e econômica que evidencia a sua realização. Nesse caso, sugerimos que a redação proposta no artigo 1º seja revisto, ao menos alterando o termo em conjunto para em conjunto ou isolada, ou mesmo suprimindo o assunto do dispositivo do projeto, deixando que essa particularidade seja tratada no edital de processo licitatório. A alteração sugerida deverá ocorrer via emenda. Em relação ao caput do artigo 12, no final da redação, o termo regulada poderá ser substituído pelo regulamentado, passando a vigorar nos seguintes termos. Artigo 12. A exploração dos serviços de divertimento público denominados pedalinhos, caiaques, tirolesa, arborismo, bicicletário e serviços de publicidade digital, objeto desta lei, será regulamentado e fiscalizado pelo poder concedente. Voto dos relatores. Dessa maneira, apreciada a questão preliminar e após as correções sugeridas no presente parecer, o projeto de lei 4.236 estará de acordo com a legislação vigente e apto para regular a tramitação em plenário. Itajubá, 20 de novembro de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão, com 2 sugestões dos relatores. Uma com relação ao artigo 1º, substituindo a expressão em conjunto por em conjunto ou isolada, ou pela retirada da expressão em conjunto. E a segunda, substituindo a expressão regulada por regulamentado. Regulada por regulamentada. Com relação a essa primeira sugestão dos relatores, considerando que o parecer diz que isso vai ser tratado, deve ser tratado diretamente no edital de convocação, a sugestão é pela retirada, então, da expressão em conjunto, já que o edital, eles podem definir isso. Mas, pelo menos, da nossa parte, fica preservado aí o respeito à primeira sugestão, que foi a mais forte delas aí. Mas está em discussão o parecer. Vereador Molina. Eu só pediria à técnica legislativa, Débora, confirme a proposta da segunda emenda. Na minha versão aqui, não sei se na versão final está diferente, fala para substituir o termo regulada por regulamentado. Seria, se é assim que está na última versão, eu entendo que há um erro aí, Seria substituir regulada por regulamentada. Porque nós estamos falando a exploração, A exploração dos serviços é que vai ser regulamentada e fiscalizada. Correto? E aí, a primeira emenda, eu concordo com o vereador Francisco Marques, pode ser a supressão, do termo. Daria na mesma, ou suprimir ou deixar as duas, tendo em vista que isso vai ser tratado, na verdade, no processo licitatório. Continua em discussão o parecer.
Em votação, então, o parecer ao projeto de lei 4236, com a supressão da expressão em conjunto no artigo 1º e com a substituição da expressão regulada por regulamentada no artigo 12, o parecer está em votação. Os vereadores das comissões de Constituição e de Finanças que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por unanimidade dos presentes. Bom, os nobres colegas vereadores da Comissão de Finanças e da Comissão Especial, é um prazer continuar com a gente, mas se tiverem algum outro compromisso, estão liberados. Nós vamos passar agora... Pedimos licença, então, senhor presidente. Perfeitamente. Boa continuidade das reuniões. Dá licença também, viu? Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4.220, pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer ao projeto de lei 4.220, que dispõe sobre o animal comunitário, estabelece normas para sua permanência em vias públicas e dá outras providências. E a autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.220. Parecer do relator. Da legalidade. O presente projeto de lei encontra-se amparado pelos seguintes dispositivos legais. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 171, inciso 2º, a linha C da Constituição de Minas Gerais. Artigo 12 e artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. O regimento interno prevê em seu artigo 158, inciso 3º, a iniciativa de projetos por vereador, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 48 da Lei Orgânica, que são de iniciativa privativa do prefeito. A matéria tratada na proposição apresentada não coincide com aquelas descritas no artigo 48. Dessa forma, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo, da redação. Em relação à redação do projeto, o mesmo segue parcialmente as regras da Lei Complementar 95. Conforme consta no artigo 1º da proposição, seu objeto é a instituição no âmbito do município do programa Cão e Gato Comunitário. Já a ementa do projeto de lei informa que o objeto é sobre o animal comunitário. O artigo 5º da Lei Complementar 95 apresenta a regra para a ementa. Vejamos, a ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei. Assim sendo, a ementa não apresenta de forma clara e concisa o objeto da lei, pois informa de forma genérica que trata-se de proteção ao animal comunitário. O artigo 1º restringe esse programa tão somente a cães e gatos. Dessa forma, sugere-se a alteração da ementa de forma a melhor apresentar o objeto do projeto, sugerindo a seguinte redação. Dispõe sobre o programa Cão e Gato Comunitário, estabelece normas para sua permanência em vias públicas no município de Itajubá e dá outras providências. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinário. Leis municipais de observância obrigatória. Diante da legislação municipal, existem duas leis que obrigatoriamente devem ser observadas na execução do objeto desse projeto de lei, caso seja aprovado pelo plenário e sancionado pelo Executivo. Sendo elas Código de Posturas do Município e Código Sanitário do Município. O artigo 5º do projeto de lei em estudo determina que seja observado o Código de Posturas do Município, mas resta também a observância obrigatória do Código Sanitário Municipal. Assim sendo, deve ser emendado o artigo 5º para inserir a obrigatoriedade de observância também ao Código Sanitário do Município. No artigo 5º, da necessidade da alteração da Lei Municipal 1805. Os termos do projeto de lei em análise podem confrontar com os da Lei Municipal 1805, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o serviço de apreensão e recolhimento de animais. Assim, estaria o animal comunitário passível também de apreensão, uma vez que poderia ser encontrado pelo fiscal da Prefeitura sozinho na via pública. Dessa forma, é de bom alvitre que conste naquela lei dispositivo que excepcione a apreensão de animal considerado como comunitário. Sugere-se, portanto, que se insira na Lei 1805, dispositivo fazendo referência à lei do programa Cão e Gato Comunitário, com a seguinte redação. Fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 1805,
de 1º de julho de 1991, com a seguinte redação. Parágrafo único. Excetua-se da apreensão descrita no caput desse artigo os animais considerados como comunitários nos termos da lei municipal específica. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.220 para sua apreciação e votação, desde que sejam inseridas as emendas sugeridas. Itajubá, 17 de novembro de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Obrigado, Débora. Parecer ao projeto de lei 4220/2017 está em discussão, com as alterações sugeridas pelo relator, que são 3. Uma com relação à ementa, outra com relação ao artigo 5º e outra com relação ao parágrafo 1º do artigo, parágrafo único do artigo 1º. Na verdade, está criando, né? Está criando o parágrafo único do artigo 1º, com a seguinte redação: excetua-se da apreensão descrita no caput deste artigo os animais considerados como comunitários, nos termos da lei municipal específica. E o que diz o artigo 1º? Institui no município de Itajubá o projeto Cão e Gato Comunitários, bem como dispõe sobre as diretrizes a serem seguidas por programas de controle reprodutivo de cães e gatos em situação de rua e medidas que visem a proteção desses animais. Aí o parágrafo único fica: excetua-se da apreensão descrita no caput desse artigo os animais considerados como comunitários. Vamos lá. O vereador Renato já nos deu aqui uma luz, mas o artigo 1º fala: institui no município de Itajubá o projeto Cão e Gato Comunitários, bem como dispõe sobre as diretrizes a serem seguidas por programas de controle reprodutivo de cães e gatos em situação de rua e medidas que visem a proteção desses animais. E o relator estão misturando. Não é o artigo 1º, não. Isso que está dando zebra aqui. Vamos lá. Esse parágrafo 1 está sendo acrescentado isso aqui na Lei 1805. Em outra lei, porque tem a Lei 1805 que fala da apreensão, e lá não comenta nada sobre o cão e gato comunitário. Então, se não mudar essa lei, pode ser que aprove isso e tenha um cão e gato comunitário na rua e o fiscal esteja autorizado a apreendê-lo. Então, a gente tem que acrescentar essa exceção lá na Lei 1805, para que o fiscal não apreenda animal considerado como comunitário. Eu entendi, eu tinha feito confusão porque eu estava olhando o artigo 1º aqui, aí não estava fechando, né? Porque aqui eu nem coloquei o artigo, tem que ver qual o artigo lá na lei para poder acrescentar. Agora, doutor Caio, nesse parecer aqui, a gente pode fazer essa alteração numa outra lei ou vai ter que ser motivo de lei? Pode, faz emenda, não tem problema, pode fazer. Faz emenda aqui, autorizando a alteração lá. Exatamente. Okay. Certo, Wilson? Então, com essa... Pois não, vereador Renato. Deixa eu aproveitar a presença do Dr. Caio aqui e fazer uma pergunta também, que eu fiquei com um pouco de dúvida. Primeiro, boa tarde a todos. Senhor presidente, boa tarde.
Doutor Caio, o artigo 6º da proposta de lei fala que os responsáveis por um ou mais animais comunitários podem celebrar convênios e parceria com o município e com a entidade de proteção animal. A minha dúvida é se pessoa física pode celebrar convênios com a entidade pública para... Não seria, Cuidado de aí fala animais por convênio ou parceria, né? Aí, no caso, o convênio tem aquela lei de convênio, lei federal de convênios. Aí seria uma parceria, né? Uma parceria entre o município e uma pessoa física, em que seria até um termo de responsabilização, podia se considerar assim, porque a pessoa vai ficar responsável por aquele animal na rua, né? Diante disso, então, convém retirar da redação a palavra convênios? Não, uma questão que aí fala com entidades também, né? Aí a entidade entra a pessoa jurídica, né? E aí a redação não fala pessoa física ou jurídica. Não, aqui fala, os responsáveis por um ou mais animais comunitários poderão celebrar convênios Sim, e parcerias com o município e entidades de proteção retirar. animal. pode, interessante. Pode se retirar o convênio e colocar só a parceria. E manter só o termo Isso. parceria. Pertinente? A sugestão é para mudar agora ou isso fica a cargo do Poder Executivo? Qual que é o conveniente, doutor Caio? Pode a Retirar comissão agora. também apresentar, fazer essa apresentação dessa emenda, Deixar só retirando, parcerias, né? Retirando o termo convênio. Fica só a parceria. Ok. Então vamos só revisar aqui, vereador Wilson. A primeira sugestão do relator é de substituir na emenda que diz dispõe sobre o animal comunitário, vai ficar dispõe sobre o programa Cão e Gato Comunitário, porque o projeto de lei trata especificamente do cão e do gato. O artigo 5º diz o abrigamento dos animais comunitários, o artigo 5º no projeto de lei diz o abrigamento dos animais comunitários através de casas serão fornecidos e gerenciados pelos responsáveis, através de projetos previamente autorizados pela autoridade correspondente ou responsável pelo local, desde que não contrarie o Código de Postura do município. A sugestão a emenda proposta pelo relator diz o abrigamento dos animais comunitários através de casas será fornecido e gerenciado pelos responsáveis através de projetos previamente autorizados pela autoridade competente e ou responsável pelo local, desde que não contrarie o Código de Posturas e o Código Sanitário do município. Incluiu aqui o Código Sanitário, Exatamente. certo? Incluiu na redação o Código Sanitário. E também incluiu a expressão, através de projetos previamente autorizados pela autoridade competente. Ah, não, já estava, ok. No artigo 6º, ao invés de ficar os responsáveis por um ou mais animais comunitários poderão celebrar convênios e parcerias com o município, a proposta de emenda da comissão, com sugestão do vereador Renato, seria os responsáveis por um ou mais animais comunitários poderão celebrar parcerias. Correto? Exatamente. Então, com essas... E a última É a última, que altera o parágrafo único do artigo da Lei 1805, com essa proposta, com essa quarta proposta, o parágrafo único diz, excetuas da apreensão descrita no caput desse artigo, os animais considerados como comunitários, nos termos de lei municipal específica. Com essa alteração, então, aqui, automaticamente aprovado no projeto de lei em questão, já promove a modificação lá na Lei 1805, correto? Exato. Então, com essas 4 emendas, o parecer está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Obrigado, doutor Caio. Obrigado, Débora. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo as presenças dos vereadores Renato e Wilson. Boa tarde a todos.